e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Pode assentar-se, amados. Muito obrigado. Que prazer temos em estarmos na casa de Deus, juntos, com o sublime propósito de adorá-lo. Ele, o único, soberano, fiel, infinito, perfeito, infalível. Somos alvos da sua misericórdia, resultados da sua graça. Estamos aqui porque a sua fidelidade é acima de tudo para consigo mesmo. A Bíblia diz que ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Alegria retornar a esta amável igreja. Rever o pastor José Amaro, pastor deste campo. Pastor, pai, amigo. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e seu ministério. Rever o pastor Claudinei, um amigo pessoal. O Eri, também um amigo que Deus nos tem permitido desfrutar da companhia. Os obreiros que compõem o corpo ministerial da igreja aqui em Osasco, pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros auxiliares. É sempre uma alegria revê-los, desfrutar do convívio desta igreja, comprada, lavada pelo sangue de Jesus, marchando juntos para o céu. Prazer rever o pastor Vitorino, sua esposa, Deus abençoe. Irmãs Camilo, Deus abençoe vosso ministério. Pastor Eliel Gomes, também ministrando aqui neste congresso. Uma satisfação imensa compartilhar convosco desta oportunidade que quem dá é Deus. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: você é resultado da graça. Eu estava ministrando numa escola bíblica de líderes, realizada pela nossa convenção geral em Campo Grande, há uns 3 anos atrás, talvez, em Campo Grande. E quando eu terminei de pregar, um jovem chegou para mim depois do culto, descendo do púlpito, e disse assim: pastor Josué, eu queria saber o segredo do seu ministério. E eu disse para ele: graça. Ele disse: não, eu estou perguntando quantas horas o senhor ora por dia. Eu disse: graça. Não, pastor, eu estou perguntando quantas horas o senhor fica para fazer uma mensagem. Eu respondi: graça. Ele disse: não, o senhor não entendeu, eu quero saber quantos dias o senhor jejua por semana. Eu disse para ele: você é que não entendeu, tudo é graça. Se eu oro é graça, se eu leio é graça, se eu jejuo é graça, se prega é graça, se somos crentes é graça. Somos resultados da graça. É por causa dela que estamos aqui. Então, a Deus toda a glória. Amém? Queridos, nós estamos num congresso de missões, um congresso missionário ou um congresso missiológico. Entende-se, portanto, que as reflexões devem girar em torno deste texto, deste contexto. E entende-se que a igreja que faz um congresso missionário está se predispondo a cumprir o ID coativo, imperativo de Jesus. Eu quero convidá-lo a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Vamos ler os versículos de números 9
10. Profeta Isaías, capítulo 40, versículos 9 e 10. Há um jargão, tornou-se um slogan, entre nós em particular, nós pentecostais. A gente diz sempre: missões está no coração de Deus. E precisamos tomar uma postura e entendermos que este sentimento de Deus já foi derramado para o nosso coração. É preciso que esteja no nosso coração também. Anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Dá para dizer amém? Amém. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Jesus, meu Senhor, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Eu gostaria de refletir convosco nesta noite sobre uma rápida definição de missões. Poderíamos arrumar temas mais vultosos, mais fortes, mas missões por si só devem atrair o nosso coração. Eu tenho dito sempre, onde tenho a oportunidade, que salvação é o tema predileto de Deus. Já disse isso aqui. Tudo que Deus faz é para salvar. Eu disse esta semana, enquanto ministrava numa convenção no Distrito Federal, ontem, que não se pode falar de uma igreja avivada se ela não evangeliza, se ela não investe em missões, se ela não ganha almas. O termo do grego significa enviar. E na verdade enviar é o que Deus faz com quem Ele chama. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando capacita, Ele envia. E quando envia, Ele supre. É da natureza de Deus dar cobertura àqueles que se predispõem a cumprir o seu propósito e glorificar o seu nome. Se folhearmos a Bíblia só nos evangelhos, os 4, vamos perceber que em todos eles, Jesus nos delega a responsabilidade de evangelizar o mundo. Em Mateus 9, ele diz: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Em Mateus 28, Jesus traz alguns fundamentos da obra missionária, quando ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós observamos as páginas sagradas, nós percebemos o interesse de Deus de fazer-se conhecido do mundo. Ele chama Abrão da Mesopotâmia, da terra de Ur dos Caldeus, e o envia para onde quer que Abrão passasse, o nome de Jeová se fizesse conhecido. Quando ele tira Israel da terra do Egito, basta ler as palavras de Raabe. Ela diz aos espias: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus. E onde quer que vocês tenham passado, os vossos inimigos não resistem diante de vós. O Êxodo era uma revelação de Deus às nações daquela época. Onde Israel passava, Deus ia se manifestando. Ele chama Jonas, envia-o a Nínive. Eu já ouvi alguns pregadores criticarem a Jonas, e eu quero saber quem na pele dele não teria feito a mesma coisa. Deus chama Jonas e diz: vai a Nínive. Acontece que Nínive era a capital da Síria. A Síria era o império mundial da época, destruindo reinos, invadindo nações, exterminando exércitos. E as hordas da Síria já estavam marchando para Israel. Aí Jeová diz assim: ô Jonas, vai lá e salva a Nínive, prega para Nínive para que eu a salve. Jonas analisou dentro da ótica humana, compatriota, um homem que amava seu país. Qual é a chance de Nínive ser salva? Altíssima. Jeová quer que eu vá lá. Só que Jeová salva a capital da Síria e eles vêm e destroem Israel. Eu vou fugir. Eles permanecem em pecado. Deus extermina o império. Israel fica salvo e a minha vida fica por conta da misericórdia. Esta era a lógica de Jonas. A lógica divina é muito diferente da nossa. Deus age como quer. Tem propósitos específicos na nossa vida. Usa a quem quer. E uma das coisas que mais me encantam no reino de Deus é que Deus não chama alguém por causa da simpatia. Deus não chama alguém por causa da popularidade. Não chama porque a maioria gosta daquela pessoa. Deus chama porque conhece o coração do homem. Manifesta a sua grandeza e cumpre o seu plano. Mas falamos muito de evangelismo, falamos muito de missões. São diversos congressos missionários pelo país. Mas o que de fato é missões na Bíblia? Primeiro, missões é um mandamento. Jesus não colocou como uma opção, como uma alternativa. Colocou como uma determinação. Ide. Todo pregador repete essa frase. O ide é de caráter imperativo. Jesus não está pedindo, ele está ordenando que a igreja vá. Lá em Mateus capítulo 20, Jesus narra a parábola da vinha, e ela é extraordinariamente bela, porque naquela parábola está registrado de maneira subjetiva
toda a história do plano salvífico de Deus para o homem, ele narra um fazendeiro que sai pela madrugada e encontra homens ociosos e diz: ide e trabalhai na minha vinha. Depois ele sai, a hora terceira, amanhecer do dia, 8, 9 da manhã, e encontra lá outros trabalhadores ociosos e diz: ide a minha vinha. Depois ele sai a hora sexta, por volta do meio-dia, encontra trabalhadores ociosos e diz: ide a minha vinha. Depois ele sai a hora nona, por volta das 3 da tarde, e encontra trabalhadores ociosos e diz: ide a minha vinha. E depois sai a hora 1/10, final do dia, e diz: ide e trabalhai na minha vinha. Na teologia de Jesus, se posso usar essa expressão, quem são os trabalhadores da madrugada? Os profetas e os patriarcas. Quem são os trabalhadores da hora terceira, amanhecer do dia? A igreja primitiva era a hora terceira, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Quem são os trabalhadores da hora sexta, meio-dia? Os samaritanos, é quando Jesus encontra-se com a samaritana e a transforma numa missionária. Quem são os trabalhadores da hora nona, 3 da tarde? Os gentios. É a hora que Jesus envia Pedro à casa de Cornélio e transforma a casa de Cornélio numa igreja. Quem são os trabalhadores da última hora? A igreja do arrebatamento, a igreja da hora 1/10. A ordem é a mesma: ide e trabalhai na minha vinha. É uma determinação, é um mandamento de Jesus para a igreja. E mandamento não se negocia, mandamento se cumpre. Dá para dizer amém? Amém? Não se pode entender esse mandamento como carruagem da vaidade ministerial. Dá licença e me permita, estamos falando de missões, estamos tratando de coisa séria. Portanto, segura. Tem gente transformando missões em status, carruagem de vaidade, promoção pessoal, fonte de renda pessoal. Mas nós vamos responder diante de quem nos enviou. Eu que faço missões, você que faz missões, vamos responder diante de quem nos enviou. Ele nos deu talentos, diz a parábola, e foi. Mas um dia nos chamará para prestação de contas. Cumprimos o mandamento, obedecemos a ordem do mestre da seara, trabalhamos na vinha conforme ele nos determinou, tanto de gregos quanto de bárbaros. E no capítulo 9, versículo 16 da primeira epístola aos Coríntios, ele diz que a nós é imposta esta obrigação. E conclui: e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós temos uma dívida com o mundo que jaz no maligno. O inferno está agindo abertamente diante de nós. As grandes cidades do mundo estão dominadas pelo império das trevas.
das maiores metrópoles às menores aldeias, Satanás está escravizando multidões. E nós nos escondemos em templos e achamos que estamos abafando e que Satanás está tremendo de medo de uma igreja enclausurada em paredes. O que assusta o nosso adversário não é uma igreja que se trancafia para poder adorar, mas uma igreja que se tranca para orar, se preparar e sai para invadir o domínio das trevas e trazer as almas para Deus. Você tem uma dívida. Eu lembro de um pastor que saiu de casa para a convenção decidido a não continuar no ministério. A esposa não aguentava mais, ela estava sofrendo muito. E na noite em que ele dormia para ir conversar com o presidente da convenção e entregar a igreja, o pastorado e o ministério, a esposa dele teve um sonho. Uma moça entrou no quarto onde eles estavam dormindo. A moça estava vestida de noiva. E a moça deitou-se sobre eles dois, atravessada na cama. Descansou sobre os dois. A esposa acordou chorando e disse para o marido: você não vai entregar o campo, você não vai entregar o ministério. Ele disse: mas eu estou entregando por tua causa, você não aguenta mais. Ela disse: eu sei, mas Deus me mostrou a noiva deitada sobre nós esta noite. Temos uma dívida com o reino de Deus, fomos salvos. Olhe para trás e veja quem tu eras. E boa parte de nós nem estaríamos vivos se o Senhor não nos tivesse encontrado com salvação e grande misericórdia. Aí o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Queridos, entendam uma coisa: é impossível conhecer a Deus e esconder que o conhecemos. Se temos a experiência da salvação, falamos desta salvação. Se não falamos desta salvação, significa que a experiência dela ainda não é autêntica em nós. E aí cabe-nos uma revisão da nossa própria vida. Eu de fato experimento a graça salvífica. Jesus me salvou. Eu entendo que fui transformado pelo poder do Evangelho. Como eu aguento ficar calado diante de tamanha transformação? Como eu aguento me aquietar se a alma do salvo ferve para que outras pessoas também sejam salvas? Você tem uma dívida, pague-a. Alguém lhe ganhou para Jesus. Ganhe alguém. Fale de Jesus. Alguém orou por ti. No momento das apresentações foi apresentada a equipe de irmãos da intercessão. Alguém orou por sua causa. Ore pela causa de alguém. É uma dívida que nós temos. Missões é dívida. E o melhor, é uma dívida impagável. Só a eternidade dará o trabalho por encerrado, a missão por concluída, e só a eternidade revelará os resultados de uma obra missionária feita por uma igreja apaixonada por almas. Terceiro lugar, missão é mandamento, missão é dívida, missão é privilégio de cada salvo. Eu convidei alguém para ir cantar na igreja em Feira de Santana, num congresso de jovens.
e me pediram assim algumas coisas inalcançáveis. Vou ser bem ético. E eu disse, querido, não é possível, está muito acima da realidade de igreja. E a pessoa disse assim, pastor, pede para um político aí pagar e tal, negocia. Eu disse, querido, o problema é que a igreja de Feira já foi negociada. Ah, irmão, já tem compromisso? Já, a igreja aqui já negociou. Com quem? Com Jesus. Foi comprada e paga, não dá para negociar o que tem dono. Pastor, mas o senhor sabe que é um privilégio para a igreja em Feira de Santana receber irmã fulana aí. Senhor querido, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe, porque eu entendo que é um privilégio para a irmã fulana vir cantar na igreja em Feira de Santana. Não é porque a igreja de Feira de Santana, é porque servir a Deus é um privilégio. É um privilégio. Pedro diz que os anjos bem quiseram atentar para este propósito. Acho que o arcanjo é lindo. Acho que o anjo Gabriel é lindo. Mas eles queriam estar pregando exatamente agora no púlpito da igreja de Osasco, no Congresso de Missões em 2010. E Deus deu esse privilégio para mim e para você. Acredite, se fossem anjos pregando aqui hoje à noite, se fossem anjos cantando, você ia ver resplendor para todo lado. Mas não são anjos, são homens e mulheres. Qual o propósito de Deus nisso? O propósito de Deus nisso é que Deus está esfregando na cara de Satanás que há sempre chance para o homem, que por pior que o homem seja, Deus abre a porta da salvação e usa. Não são anjos a quem Deus quer usar, Ele quer usar a tua vida. Anjos são ministros ou ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão nos cercando para cumprir um propósito divino, mas é a você que Deus está usando. É um privilégio nosso. E não há privilégio maior. Irmão, a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. E diz que aqueles que ensinam a justiça resplandecerão como o sol. E aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão com fulgor. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele, você é um privilegiado. Deus nos quis. Eu falei com a minha mãe. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. Eu disse para minha mãe, Jesus chegou aqui em casa e escolheu o homem errado. Eu acho que Jesus queria Tony, meu irmão. Tony não estava em casa e Jesus pegou a mim mesmo. E eu falei com a minha mãe, por quê? Porque o meu irmão é muito comunicativo, ele tem uma facilidade de falar que é incrível. E ele fala tocando nas pessoas, empurrando, ele vem falando comigo e eu andando de costas, porque eu não aguento as dedadas dele. Ele gosta de avisar quando chegou, as pessoas sabem que ele chegou, ele não deixa ninguém quieto. Ele gosta de se manifestar, ele entra bem, ele consegue estabelecer contato. Eu disse, mãe, não sou eu o homem, eu não gosto de falar em público, eu tenho a maior dificuldade de falar em público, eu não gosto de viajar, eu não gosto de ser visto, eu quero chegar e ninguém perceber que eu cheguei, sair sem ninguém ver que eu saí.
Na escola, na faculdade, eu sentava na última fila para ninguém ficar olhando para mim, eu queria ser o último. Alguns dias depois eu fui orar e Jesus me disse assim: Josué, não diga que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, nem nos rejeitou por causa dos deméritos. Ele não nos escolheu porque achamos que somos as pessoas ideais. Ele apenas olhou, conheceu, quis, chamou, colocou o seu Espírito para capacitar e vai nos usando enquanto o seu propósito vai sendo cumprido na nossa vida. Agora pensa para valer. Se você estivesse no lugar de Deus, escolhia uma pessoa como você para ser usada na casa dele? É um privilégio. Se você estivesse no lugar de Deus, escolheria alguém como você para ser usado na casa dele? Mas Ele nos escolheu. Ele nos quis. Missões é mandamento, missões é dever, missões é privilégio. Quarto lugar, missões é exercício de amor. Deus está querendo alguém que ame almas com amor divino. Eu estava conversando com um renomado pregador. E ele me disse assim: Deus não me chamou para ganhar almas, o meu ministério é outro. E ele insistiu nisso, eu não aguentei. Eu disse: eu acho que você precisa perguntar se de fato Deus lhe chamou. Porque Deus não chama com outro propósito. Deus não chama com outro propósito. Sadhu Sundar Singh, cognominado apóstolo dos pés sangrentos, vitimado por um infarto e proibido de viajar, levantou-se um dia cambaleando e saiu rumo ao Tibete. A sua filha correu atrás e disse: pai, o senhor não pode viajar. E ele com lágrimas disse: filha, o que eu não posso é ficar deitado, ouvindo a alma do tibetano clamando por socorro. Zinzendorf, missionário alemão, orava e dizia: Deus, eu te dou a minha mulher e os meus filhos, contanto que em troca o Senhor me dê almas, porque sem almas não vale a pena ficar vivo. John Knox, o grande avivalista da Escócia, orava e dizia: dá-me as almas da Escócia ou me mata. Deus está querendo pessoas que tenham tanto amor pelas almas, que façam disso a sua motivação de vida, que faça disso a razão para levantar e sair. Almas são a prioridade de Deus. Missões é exercício
beijo de amor. Tem algo na história que comporta bem num congresso de missões. É vergonhoso, é terrível. Eu falo com constrangimento, mas falo para que você se constranja comigo. O grande líder indiano saiu viajando, quando jovem, para conhecer as religiões do mundo. Ele queria saber a que religião ele se filiaria, com qual ele se identificaria. E quando ele chegou numa igreja cristã evangélica da Inglaterra, em Londres, entrou e foi participar de um culto. E o pastor estava pregando sobre a vida de Jesus, mas aquele homem, aquele jovem, estava viajando há dias e estava mal cheiroso. Sentou-se numa das cadeiras da igreja. Mas como o perfume estava vencido, alguns irmãos se incomodaram e levantaram e deixaram ele sozinho na fileira. Terminou o culto. Era inverno em Londres e inverno na Europa. É inverno. São 20 abaixo de zero, 30. Ele pediu permissão para dormir dentro do templo. E alguém disse, não pode, na igreja não pode dormir. E ele disse, então me permite dormir do lado de fora, mas nos portões, para que eu não esteja exposto na rua. E o obreiro disse, não pode também, e dá licença, que eu preciso fechar a igreja. Ele disse, então me consegue um lençol, um lenço, uma toalha, um pano, para que eu me cubra, porque está frio lá fora. Não tem pano nenhum, boa noite, até logo. Então, por favor, eu tenho 3 dias sem comer. Me arruma só um pedaço de pão para que eu passe esta noite. E o obreiro atrasado disse, não tem não, está tudo fechado, boa noite, foi embora. Estou lutando para lembrar-me o nome dele. Ele voltou para a Índia. Mahatma Gandhi, obrigado. Voltou para a Índia, fundou o seu movimento religioso. E antes da sua morte, numa das suas entrevistas, ele disse, no Cristo de vocês, eu creio. Eu não creio, é no cristianismo que vocês pregam. Mais de 1 bilhão de pessoas seguem o movimento religioso de Mahatma Gandhi. Por quê? Porque amor para nós é pregação, mas ainda não se tornou prática. Nós falamos de amor, mas na hora de prová-lo nós temos dificuldade. Não posso falar de missões e ignorar a carência das pessoas que se aproximam de mim. É um congresso de missões, amém? Está muito forte? Se tiver, eu dou uma recuada. Jesus amava as pessoas que o procuravam. Ele era tomado de íntima compaixão por elas. Jesus as queria, Jesus fazia questão por elas. Líderes não têm tempo nem para os próprios filhos nos nossos dias. Jesus parava com as crianças, enquanto os discípulos repreendiam e diziam, deixai, porque delas é o reino dos céus. Adúlteras eram apedrejadas, mas o seu amor dizia, vai em paz, não peques mais, eu não te condeno. Publicanos não entravam na igreja,
igreja, mas o seu amor dizia para eles: vem que eu vou dormir na tua casa. Ele foi censurado porque comia com publicanos e pecadores. Tem um testemunho que eu sempre ouvi e nunca tive coragem de reproduzir por não saber a fonte. Mas encontrei o pastor que viveu tal experiência, mora no Recife hoje, pastor Batista, aposentado com 91 anos. Saindo da igreja, atravessando a praça da cidade, indo para casa, uma prostituta o procurou e disse: pastor, me dá uma palavra. Ele olhou no relógio: não fica bem um pastor conversando com uma prostituta 10 horas da noite na praça. Me procura amanhã. Amanhã eu falo contigo. Ela disse: pastor, só uma palavra. E ele disse: agora eu não posso, filha. E foi embora. Eu o ouvi. Pela madrugada ele acordou e chamou a esposa e disse: minha filha, levanta. Vamos na região onde ficam as prostitutas. A mulher falou, ficou doida. Ele disse: não, é que uma mulher me procurou quando eu saí da igreja, me pediu uma palavra, e eu, por causa do horário, não dei a palavra. E eu estou ouvindo a voz da mulher no meu ouvido a noite inteira, não dormi ainda. E foi para lá. Quando ele chegou no local, tinha uma outra jovem sentada na calçada aos prantos. E ele perguntou pela mulher que o havia procurado às 9 da noite. E aquela jovem disse: eu lembro do senhor, sim, lembro da minha amiga. Mas, pastor, eu lamento. Ela cometeu suicídio. E o corpo acabou de ser levado para o necrotério. E ele me disse assim: meu filho, ele me disse: meu filho, nunca coloque a sua imagem acima do valor de uma alma. Jesus se expunha por causa dos pecadores. Ele não se importava que falassem mal dele, porque ele comia com publicanos. Ele os amava. Diga para o Senhor aí, diga com toda a alma: Deus, eu quero amar as almas. Fazer missões é exercício de amor. É você amar o desconhecido. É sair da sua região, sair do seu país, sair do seu continente. Adotar uma nova língua, novas vestimentas, novos hábitos. É abrir mão de si mesmo. Diga comigo, por favor: Jesus, acende em minha alma uma chama de amor por pecadores. Aleluia. Vamos só mais um pouquinho e eu já encerro. Missões. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta assim a mão, por favor. Amém. Você sabia que a prioridade do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas estranhas? A prioridade do batismo com o Espírito Santo não são dons espirituais. Missões é a razão para o batismo no Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jesus não nos batizou no Espírito Santo para que tenhamos variedades de línguas.
Dons espirituais são adornos. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais para o cumprimento do propósito maior: testemunhar. Ele nos encheu para que possamos falar dele, para que possamos anunciá-lo, notificar o seu amor ao mundo. Mas nós não, nós queremos falar muito em línguas, nós queremos muito profetizar, e as almas, quem for sendo salvo por consequência, amém. Quando na verdade o Senhor nos revestiu, e ao nos revestir Ele disse: agora vá, eu vos dei poder para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Jesus não disse que você não iria enfrentar adversidades. Ele só disse que as adversidades não iriam atropelar aqueles que se entregam a cumprir o seu propósito. Ele lhe encheu do Espírito, colocou o Espírito Santo morando em tua vida, para que através disto almas sejam libertas, vidas sejam redimidas, corações conheçam a Deus, encontrem-se com Ele. E eu concluo, em penúltimo lugar, missões é o segredo para o crescimento da igreja. Queridos, um dos maiores evangelistas da década de 80 e até meados de 90, chama-se Luiz Palau, pastor argentino, naturalizado norte-americano. E numa cruzada que Palau fez na Califórnia, com um resultado de mais de 10 mil conversões, ele disse: 90% das almas que se convertem em um culto já vêm evangelizadas. Eu nunca chego em casa depois de uma pregação e digo: ganhei 50 almas para Jesus. Não é assim. Eu entendo que o ganhador de almas é o Espírito Santo. É Ele quem ganha. Por quê? Porque a salvação de uma alma é uma operação conjunta. Alguém está orando por aquela pessoa há muito tempo. Outro está evangelizando. Num ponto de ônibus, um terceiro entregou um folheto de evangelismo. Quando chegou no emprego, alguém disse assim: Jesus te ama. Alguém convidou para vir para a igreja e até foi buscar e deu carona. Quando chegou na igreja, outra pessoa cedeu lugar para que ele se assente. Eu sou apenas mais alguém no processo. Mas a obra, o Espírito Santo começou bem antes da minha chegada. Aleluia! É assim que a igreja cresce. É só olhar a igreja primitiva. Não tinha muito mistério. Em Atos 1,15 eram quase 120. Em Atos 2,41 eram quase 3 mil. Em Atos 4,4 eram quase 5 mil. Em Atos 9,31 a Bíblia diz que a igreja crescia na Judéia, em Jerusalém, na Galileia, e em todo lugar havia paz, e a igreja era edificada. Em Romanos 15, 20 a 22, Paulo diz: não há um lugar sequer onde esse evangelho não já tenha sido pregado. Hoje, essa é uma indagação que eu fiz outro dia, numa das nossas convenções do estado da Bahia. Vamos fazer um paralelo da igreja moderna ou pós-moderna com a igreja primitiva. Eles não tinham rádio, não pregavam na televisão, não transmitiam culto pela internet. Eles não viajavam de avião, não andavam de carros possantes. Eles não tinham apoio dos governos.
Políticos não iam aos púlpitos da igreja primitiva reconhecer o crescimento dela, pelo contrário, perseguia. Nós temos programas de televisão 24 horas. Nós pregamos para o mundo pela internet. Nós temos programas de rádio. Eles não tinham templo, nós temos templos luxuosos. Viajamos de avião. Eles evangelizaram o mundo inteiro em 60 anos. Nós, cerca de 3 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer. Por quê? Porque estamos acomodados no nosso religiosismo. Porque transformamos a nossa fé e vida cristã em bandeira. Porque transformamos a nossa igreja em logomarca. E Jesus está querendo nos tirar dessa formatação que é natural de um processo humano, trazer um avivamento que quebre essa casca, que quebre esse modelo nosso humano de comodismo e nos leve a uma experiência de avivamento. Não, eu não estou falando de avivamento de alegria de fim de culto, não, senhores. Eu estou falando de um avivamento que nos tira de casa, que nos acorda de madrugada, que nos leva ao evangelismo, que nos inquieta, que incendeia a nossa alma. Estou falando de um avivamento que quebra as nossas barreiras e alcança as almas para Deus. Uma igreja só cresce se ela evangeliza. Dá para dizer amém? Amém? Fica em pé, por favor. Eu vou terminar. Às vezes eu me sinto constrangido. Deixa eu falar de algo que é muito comum. Quantas pessoas nos visitando, pessoas não evangélicas, estão entre nós? Isso é uma apresentação normal de cultos. Aí 1 ou 2 levanta a mão, a gente diz assim: aí, irmãos, muita gente nos visitando. Até a gente se constrange em dizer que só tem 2. Por que isso? Porque nós não vamos buscar mais. Nós precisamos ir. Eu vou terminar dizendo que missões é o maior desafio da igreja. Bom, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes. 40 milhões são chamados evangélicos. Desses 40 milhões, boa parte são apenas cristãos nominais, evangélicos nominais. A África, o continente africano, tomado pela escravidão maligna. A Europa, por uma incredulidade, por um ceticismo, por um secularismo sem explicação. A América, dominada pelo poder que o capitalismo proporciona, se afasta dos valores espirituais. Há um desafio diante de nós. Eu estive na Alemanha em janeiro passado. E estava dando uma caminhada com o pastor e paramos na porta de um templo muito grande. O pastor me disse: aqui é uma igreja satânica. Eu disse para ele: eu quero entrar. Ele disse assim: você não está doido não? Eu disse: não, tranquilo, posso entrar, vamos entrar. Eu fiquei uns 10 minutos. Era incrível, em plena 9 horas da manhã, a quantidade de jovens entrando e parando diante da imagem de demônios e fazendo orações no continente chamado Primeiro Mundo. E nós temos um desafio e estamos parados.
Estou falando disso, queridos, eu moro na Bahia. Na Bahia, candomblé é cultura. O governo desapropria qualquer terreno para ampliação de um centro de candomblé. É lei. Porque centenas estão morrendo sem Deus. Eu quero concluir com uma oração e você vai dizer a Jesus nesta noite. Diga para Jesus: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Diga isso para Jesus. Eu quero fazer alguma coisa. Crie as oportunidades para que eu faça alguma coisa. Aleluia. Para fazer missões não precisa ir para outro continente, não. Começa em Jerusalém. Teu vizinho, teu parente. Mas nós vamos orar agora. Primeiro vamos oferecer a Deus a nossa vida como oferta. Depois nós vamos clamar por esta cidade, vamos clamar por este país. Vamos clamar para que Deus levante homens e mulheres tomados por um amor incrível por almas. Só importam almas, queridos. Nada mais, tudo o resto passa. Cargos passam. Títulos passam. Privilégios humanos passam. Tudo passa. Não temos que disputar por espaço dentro da igreja. A seara é grande. Só almas comparecerão diante do tribunal de Cristo. Os diplomas, eles são importantes aqui, mas não serão levados para lá. Os títulos são importantes aqui, as honras são importantes aqui, mas não serão levadas lá. Almas estarão conosco diante de Deus. Esses dias eu terminei de pregar em Salvador e um rapaz me chamou e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: irmão, desculpa, não lembro. Ele disse: eu sei. 12 anos atrás, eu estava pregando numa cidade chamada Aporá, na praça. Eu estava numa casa naquela praça cheirando cocaína. Eu era chefe de uma quadrilha de assalto a bancos. O senhor estava pregando sobre os 4 gemidos do Espírito. Sobre os 4 gemidos do universo. Quando o Senhor falou sobre o gemido do Espírito, parece que eu senti o Espírito Santo gemer dentro de mim. E ele foi abrindo a camisa na frente de todo mundo. Eu fui ficando sem graça. Eu corri, pastor. Naquela noite eu aceitei a Jesus entre aquelas 70 e algumas pessoas. Naquele dia a polícia me pegou, me alvejou com 9 tiros e mostrou as marcas. Fiquei meses hospitalizado, cumpri pena. Quando saí da cadeia, fui para a igreja. Hoje eu sou presbítero, servindo ao Senhor Jesus. Eu não lembro de nada mais daquela noite, mas na eternidade alguém estará diante de Deus. Tudo fica aqui, mas almas estarão diante de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Ó Deus, eu apenas falei o que o teu Espírito me dirigiu. Porque o Senhor inspirou a falar. Mas, ó Pai, por bondade, eu não quero que os sermões deste congresso sejam apenas mais sermões. Faz com que cada pregação deste congresso, desde a abertura até o encerramento, sejam mensagens que vão importunar a nossa alma nas próximas madrugadas. Senhor querido, eu peço nesta noite que o teu Espírito paire sobre este lugar.
E vai derramando agora, Senhor, uma chuva de amor, de paixão por alma. Oh, anjo, ai da la mai befaz. Senhor querido, cria as circunstâncias para que esta moça seja usada por ti. Cria as circunstâncias para que este moço, para que este homem seja usado por ti. Não, Senhor, não são os cabelos brancos que nos excluem do teu plano de evangelização do mundo. Nos envolve, Senhor querido, na tua presença de tal maneira que a tua presença nos tome completamente. Deus, eu peço, usa-nos, inquieta-nos, provoca corações adormecidos agora, Deus. Como um vulcão em erupção, faz agora irromper em nós chama de amor por pecadores. Inquieta, Senhor, homens que podem investir nesse projeto. Inquieta, pastores, para uma visão ampla do teu reino. Inquieta, mulheres, para uma entrega. Pais, para que doem seus filhos ao teu propósito. Se não for pedir demais, rapidinho coloca a mão no ombro do irmão do lado, ou pega na mão dele e ora por ele, intercede por ele. Pede a Deus que manifeste-lhe de que maneira ele pode servir a este propósito. Oh, amando, vai louca, canção de entrega de Jesus e o que o mundo dá. Não deixa que esse congresso seja só mais um, Jesus. Não deixa que esta noite seja apenas mais uma. E ao teu nome sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu chore, fale em línguas, se entregue. Dá uma olhada na pessoa do seu lado. Veja se é um amigo que está nos visitando. Veja se é uma amiga. De repente, alguém que esfriou na fé e se afastou da igreja. Convida essa pessoa agora para sair do seu lugar e vir à frente, entregar a sua vida a Jesus, e nós vamos orar por ele ou por ela. E venha com ele, venha com ela. Eu lhe peço por gentileza, só saia do seu lugar agora se for para trazer alguém para receber a oração, se entregando a Jesus, na galeria e na nave do templo. Veja do seu lado, na sua frente, atrás, um amigo que está conosco, um irmão que esfriou na fé. Convide-o agora, convide-o para vir à frente e receber a oração, entregando a Jesus a sua vida. E venha com ele, venha com ela. Em nome de Jesus Cristo, onde está a primeira pessoa? Está vindo aqui à minha direita a primeira preciosa vida. Ali atrás está vindo a segunda pessoa. Você não pode ver Jesus salvar e ficar calado, tá? Se Jesus salva, a gente glorifica. Quando Jesus salva, a gente glorifica. Vem a terceira pessoa.
Venha. Está vindo lá atrás a terceira pessoa. Venha. Vem com ele, irmão, vem com ela. Vem com ele, vem com ela. Está vindo a terceira, está vindo a quarta, e eu acho que já está vindo a quinta pessoa se entregando a Jesus. Tocou-me, Jesus. Vem. Tocou-me. Vem, moço, vem, moça. Vem, senhor, a senhora. Vem. Meu coração. Deus vai mudar a tua vida. Está chegando mais um outro jovem ali. Aleluia. Aleluia. Salva, Jesus. Salva. É o que Jesus mais gosta de fazer, queridos. Diante do telão eu não sei como está lá, mas renda-se a Cristo. Estão chegando outras pessoas aqui, olha. Oh, aleluia. Está vindo uma criança ali também, trazido por outra. Isso aí, filho, ganha almas. Oh, Deus, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no teu memorial. Estabelece neles, nelas, a tua morada, pela presença do teu Espírito Santo. Na grandeza da tua soberania, ó Deus, proíbe Satanás de tocar-lhes. Que o teu Espírito as enche. Diante do telão, Senhor, pessoas que estão lá se rendendo a Ti. Em casa, acompanhando o culto pela internet. Toma posse destes corações e estabelece a Tua morada. Em nome de Jesus.